Fala aí pessoal, beleza? Giba na área mais uma vez para mostrar mais um joguinho de cartas da Paper Games bem legal, que é o Bonanza. O Bonanza é um jogo para 3 a 5 jogadores, com idade a partir de 14 anos e com uma duração aí aproximada de 45 minutos. Então, esse jogo aqui tem o propósito de você fazer plantações e colheitas de feijões. É um jogo bem legalzinho, um jogo que requer um pouco de estratégia, né? Um jogo que eu recomendo. Então, fica aí para você aprender como é que se joga o Bonanza. Bom, esse aí é o conteúdo da caixa do Bonanza. E basicamente ele é composto de cartas. Então, aqui vem 5 tapetinhos, já que o jogo é para 3 a 5 jogadores. Então, de um lado nós temos 2 campos de feijões. Se você for jogar em 4 ou em 5 jogadores. E se você for jogar em 3 jogadores, aí você usa esse lado aqui do tapete, certo? Então vem 5 tapetinhos, um para cada jogador, né? Até 5 jogadores. E também o restante aqui de cartas. Então tem aqui a carta do jogador inicial. Temos aqui também uma carta de divisão de cartas, que cada jogador também vai ficar com uma só para conhecimento. E esse quantitativo que está aparecendo aí nas cartas é o mesmo que aparece também aqui nessas cartas. Eu já vou mostrar para vocês. Então está falando aqui que tem 20 dessas cartas, então é referente a essa aqui que tem esse númerozinho aqui em cima, que significa a quantidade de cartas que tem de cada um. Então, desse tipo de feijão tem 20 cartas, desse 18, desse 16, desse 14, desse 12, desse 10, desse 8 e desse 6, que é exatamente um resumo aqui nessas cartas, ok? Então tem 5 dessas, tem esse quantitativo que eu mostrei de cada um. O campo aqui de baixo de cada carta é o campo de moedas. Eu vou explicar mais para frente como é que se consegue essa quantidade. Que, aliás, eu já vou até antecipar aqui o verso das cartas. É essa moeda que é exatamente o que vai representar essas moedas aqui nas cartas. Além disso, como sempre a Paper Games faz, vem cartas promocionais de outros jogos que ela também vende. Então, no caso aqui, para mim, veio aqui a carta do Llama. Eu já fiz vídeo aqui no canal. E veio também essa carta aqui do Entre Linhas, que inclusive é uma carta que me faltava das 4 promocionais, mas eu, achei que não ia conseguir, não sabia, que vinha no Bonanza. Eu não tinha ainda o Bonanza, então eu só tinha as outras 3, eu acabei entrando em contato com a Paper Games, e quando eu fiz um pedido, eles acabaram me mandando, um conjuntinho com 4, que vinha essa carta, e depois, no fim das contas, quando eu comprei o Bonanza, veio a carta que eu estava precisando. Então, inclusive, hoje eu tenho até 2 conjuntinhos das cartas extras. Vem também, como sempre, aqui a carta da Paper Games com as redes sociais e também um folderzinho com alguns dos jogos da Paper Games.
Inclusive muitos desses eu já fiz vídeo no canal. E tem também, por fim aqui, o manual, super bem explicado, com desenho, né? Eu achei bem legal. Fácil de entender. Certo? Então, esse aí é o conteúdo da caixa do Bonanza. Bom, então aqui na carta tem o nome do feijão, no caso aqui feijão azul. Tem também a quantidade de cartas dela no baralho. E embaixo tem o feijômetro, que é o que determina qual o número de cartas que você precisa ter desse mesmo tipo para conseguir as moedas. Então, aqui para o caso do feijão azul, você pode conseguir 1, 2, 3 ou 4 moedas. Então, para isso, respectivamente, você precisa ter 4 cartas para conseguir uma moeda, 6 cartas para conseguir 2 moedas, 8 cartas para conseguir 3 moedas e 10 cartas para conseguir 4 moedas. Então, o ideal é você, né, na medida do possível, tentar conseguir juntar muitas cartas para conseguir mais moedas. Então, tem que pesar aí durante o jogo, né, se você vai querer juntar muitas ou se já vai coletar logo com menos cartas e tentar conseguir coletar também em outros tipos de feijões, certo? A Paper Games ela lançou na pré-venda com a opção de cartas promocionais de feijão coringa, com um conjuntinho desse aqui, que eu já vou mostrar por dentro. E quando eu comprei, né, eu acho que nem era na pré-venda, foi de algum distribuidor que tinha as cartas de feijão coringa, né? Então eu acabei conseguindo um dos kitzinhos, e quando eu entrei em contato lá com a Paper Games para conseguir a carta do Entrelinhas, e acho que mais algumas que me faltavam, acabaram me mandando também mais um conjuntinho aqui do Bonanza. Então eu tenho 2. Então você pode, né, se você tiver mais do que um, pode incorporar inclusive os 2 conjuntinhos. Eu vou mostrar aqui. Vem 6 cartas de feijão coringa, né? É o mesmo verso. E vem também aqui a explicação do uso do feijão coringa com 2 exemplos. E aí o que eles falam aqui, por exemplo, se você tem aqui o campo, você vai usar o coringa como sendo um dos feijões quaisquer aí que estiverem na plantação. Então, por exemplo, se tiver um feijão de corda aqui, você coloca mais um, então ele está valendo como se fosse um feijão de corda. O que você não pode fazer é colocar ele como sendo o primeiro aqui, tá? Ele só pode ser colocado se tiver algum outro já colocado aí no campo. Se por um acaso você for o jogador ativo e a carta de feijão coringa for essa primeira aqui a ser jogada, e no caso não ter nada plantado aqui, né, você não pode colocar em nenhuma das duas. Então nesse caso, essa primeira carta ela vai para o descarte. E aí o jogo procede da mesma maneira. Você pode ou não plantar uma segunda carta, ok? E como sempre eu faço aqui no canal, eu costumo indicar a utilização dos plastiquinhos, também conhecidos como sleeves ou shields, e para o caso aqui do Bonanza, são utilizadas
104 cartas, então é necessário que você compre esse padrão USA, no tamanho de 56 por 87 milímetros. Normalmente vem 100 plastiquinhos, então provavelmente você vai ter que comprar 2 conjuntinhos, a não ser que você já tenha algum outro jogo que utilize esse plastiquinho e você já tenha sobrando. Então eu recomendo para poder embaralhar as cartas e até para proteger, certo? Eu coloquei aqui, por exemplo, aqui na carta do jogador inicial para vocês verem, mas como dá esse reflexo por conta aí da iluminação, eu vou fazer sem o plastiquinho para poder ficar melhor, certo? Mas eu recomendo que vocês utilizem os sleeves, beleza? Então fica aí a dica do Giba. Bom, então vamos aprender como é que se joga o Bonanza. Então, antes de tudo, qual que é a ideia do jogo? O Bonanza ele é um jogo sobre plantar aqui nos campos, né? Trocar e colher feijões. Então você vai trocar feijões com os outros jogadores e vai plantar feijões em seus campos. Então quanto mais feijão você tiver aqui nos seus campos, mais moedas, né, de ouro você vai ganhar quando você colher esses feijões. E aí quem tiver mais ouro no fim do jogo é o vencedor, certo? Então vou fazer aqui uma rápida simulação de 4 jogadores. Então, cada um recebe um tapetinho desses, que vai ficar do lado aqui de 2 campos e não de 3, que é apenas para 3 jogadores. E também vou dar uma carta aqui de divisão das cartas, só para cada jogador aqui, no caso, quiser fazer uma consulta, principalmente se for iniciante. Então, cada um aqui ganhou a sua carta. E aí tem que escolher alguém para ser o jogador inicial. E aí pode ser pelo critério que quiser. E aí, vamos supor, por exemplo, que esse aqui foi escolhido. Essa carta aqui vai ficar com ele até o fim do jogo, não vai passar para outro jogador. Ele apenas serve para determinar o critério de desempate. Que aí, se no final tiver um desempate, aquele jogador que tiver mais longe do jogador inicial no sentido horário é o que vai ganhar pelo critério de desempate. Então, conforme eu mostrei no conteúdo da caixa, né, são 104 cartas ao todo, com 8 tipos diferentes de feijão, e sendo que cada um tem aí uma quantidade de feijões diferentes. Então, se a gente for reparar aqui, quanto maior a quantidade de feijões, acaba sendo, né, tendo um outro critério de número de moedas. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o que tem apenas 6 ao todo e comparar com um maior aqui, pode ser o de 18. Então, como esse aqui só tem 6 ao todo, é muito mais difícil de você conseguir encontrar. Então, é mais rápido para você ganhar mais moedas com a quantidade de cartas. Então, por exemplo, se você tiver 3 dessa aqui, que já vão ser metade do total de feijões, que é o feijão comum aqui. Se você tiver 3 cartas dessa, você ganha 3 moedas. Agora, se você tiver 3 cartas dessa, que tem 18 ao todo, você vai ganhar apenas uma moeda só. Tá? Porque tem muito mais dessa, então é muito mais fácil você juntar 3 moedas dessa do que juntar 3 moedas dessa. Tanto é que essa aqui ela dá ponto até para 2. Tá vendo? Essa aqui não dá ponto para 2 moedas.
Então, se você conseguir 2 dessa, que vai ser 1/3 do total, você já ganha 2 cartas aqui, 2 moedas de ouro, certo? Então, tem essa questão aí do quantitativo de cartas proporcionalmente à quantidade de moedas que paga por cada uma, certo? Então, é embaralhado, né, aqui o nosso deck de cartas, recomendando, né, o uso dos plastiquinhos, e aí cada jogador vai receber 5 cartas. Então esse aqui recebe 5, esse aqui recebe 5, esse recebe 5, esse aqui recebe 5. Tá, vou deixar aqui embaixo o jogador inicial. Então esse aqui passa a ser um monte de compras e nós vamos fazer aqui uma pilha de descartes, né? Pode ser qualquer um dos lados, sei lá. Vamos fazer desse lado aqui. Então esse aqui é o jogador inicial e ele vai ter essas cartas aqui, certo? Então a principal, né, regra desse jogo, a mais importante, é de que você nunca pode alterar a ordem das cartas da sua mão. Então mesmo que você tenha cartas iguais, que não é o caso aqui, você não pode ficar agrupando, né, as cartas. Elas vão ter que ser jogadas nessa ordem aqui. Então, aqui aparece por completo aqui, que é essa mais à direita, é a primeira que vai ser jogada, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, e vão vindo cartas que vão ter que, elas vão entrar aqui na sua mão, né, sempre aqui à esquerda, ok? Então eu vou deixar aqui aberto por enquanto, né? Na hora ninguém vai poder ver, a não ser o jogador, tá? Então o jogo ele tem 4 fases ao todo. Então a primeira fase é plantar cartas de feijão da mão. Então a primeira carta que está aqui, no caso é essa daqui do feijão fava, ao todo tem 16, você é obrigado a plantar em um dos campos. Então não tem nada aqui, pode escolher, tanto faz, plantou. Tá? A primeira é obrigatória. Você pode, aí não é obrigatório, plantar um segundo. E aí você planta se você quiser ou não. Por exemplo, nesse caso aqui está vazio, né, pode plantar. Então vamos supor que a gente plantou essa segunda aqui. E esse é o máximo que você pode plantar da sua mão. 2 feijões. Não pode plantar um terceiro feijão da mão. E aí se acontecer de na sua vez se você tiver que plantar e não ter campo vazio, você é obrigado a fazer a colheita dos feijões, que já já eu vou explicar como é que faz. Então, a primeira fase acabou, foi feita a fase 1, que é a de plantar cartas, e agora a gente vai passar para a fase 2, que é virar e trocar cartas de feijão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai virar as 2 primeiras cartas do monte, e essas cartas vão fazer parte, né, das cartas do jogador ativo, que no caso somos nós aqui. E aí você pode usar essas cartas aqui para plantar ou para trocar com seus jogadores. Então, por exemplo, ó, esse feijão fava aqui, opa, dá para colocar junto aqui. Então não é interessante, pelo menos a princípio, trocar essa. Agora, esse feijão verde, a gente não tem espaço para colocar aqui, então a gente vai ter que colher um dos feijões para poder plantar. Então, de repente, a gente pode tentar negociar.
Então, por exemplo, a gente chega para os jogadores e fala, ó, tem aqui um feijão verde, alguém se interessa? Qual que é a proposta? Aí os jogadores vão olhar, por exemplo, ó, esse tem um feijão verde aqui, ó, tem 2 feijões verdes. Vamos ver se mais alguém tem feijão verde. Ó, esse tem um. E esse aqui não tem. Então, de repente, para esse aqui não serve, para esse serve, para esse aqui, então, serve mais ainda. Então, vamos supor que ele queira, né? E ele tem, no caso aqui, feijão fava também. Aí ele fala, eu me interesso. Esse jogador aqui fala, eu me interesso pelo feijão verde. E aí esse jogador vai falar, o que você me oferece? Ele pode, né, escolher qualquer uma das cartas para negociar. Não, aí nesse caso não entra essa questão da ordem das cartas, de ter que ser primeiro essa, depois essa. Para troca pode ser qualquer uma das cartas. Agora, o que tem que fazer é só retirar a carta que foi trocada na hora que já tiver sido concretizada a troca, porque se de repente acaba tirando a carta e mostrando para o outro, pode acontecer depois de não lembrar onde que ela estava exatamente. Então, só quando tiver sido de fato feita a troca é que vai poder tirar da mão. Então vamos supor que ele oferece o feijão fava aqui para esse jogador em troca do feijão verde. Então, a hora que os dois acabaram aceitando, aí esse aqui pode tirar a carta da mão dele e vai entregar para esse jogador aqui, que vai colocar a carta na horizontal para mostrar que foi concretizada aqui a troca das cartas. E esse aqui vai pegar o feijão verde e vai colocar também aqui na horizontal. Então, acabou aí a fase de troca, que esse jogador aqui, que é o jogador ativo, não quer mais trocar, e só ele pode fazer a troca com os outros jogadores. Então, por exemplo, esse aqui não vai poder trocar com esse, né? E mesma coisa esse, e esse aqui também não pode trocar esse com esse, apenas na vez. Agora, cada um pode oferecer cartas para o jogador ativo, e não precisa ser também na proporção de 1 para 1. De repente, esse aqui poderia ter oferecido mais de uma carta para esse aqui. Então, para ele conseguir o feijão verde, ele poderia, por exemplo, ter oferecido também, sei lá, um feijão vermelho junto, tá? Não tem essa questão de quantidade de cartas. Pode oferecer quantas cartas você quiser. Inclusive, o jogador ele pode até dar uma carta sem trocar para alguém, desde que esse jogador aceite. Né? De repente você não pode chegar e jogar a carta para alguém e fazer a pessoa pegar. Por quê? Porque às vezes, como você vai ser obrigado a plantar as cartas que foram viradas e as cartas que você já trocou, pode ser que, né, você tendo aqui campos já preenchidos, você tenha que fazer uma colheita aqui que você não queria para poder plantar essa carta. Então, às vezes é melhor você se livrar dando a carta para alguém do que ser obrigado a fazer uma colheita, né, que não vai te render moedas. Por exemplo, qualquer uma das duas aqui que você for fazer a colheita, não vai te dar moeda, porque aqui só tem uma, e para conseguir moedas aqui para o feijão de corda você precisa de 2 moedas, e para o feijão de fava você precisa de 3 moedas. Então, tá vendo? Não compensaria, né, se fosse uma carta que você tivesse que fazer a colheita. Então, acabou aqui a fase de troca, o jogador é obrigado a fazer a plantação. Então, plantou essa, e os jogadores que tiverem também feito troca vão ter que fazer a plantação também, ok? O que não pode também,
vamos pôr aqui, né, do jeito que estava. Essas cartas que já foram trocadas, elas não podem ser negociadas, tá? A partir do momento que foram trocadas, elas estão aqui só esperando serem plantadas aqui no campo. Então elas não podem ser negociadas. E também as cartas que já estão plantadas também não podem ser negociadas, certo? E aí o jogador ativo, ele pode negociar tanto as cartas da mão quanto as cartas que tiverem sido viradas no campo, na mesa aqui, correto? Bom, a partir do momento que acabou a fase de plantar as cartas de feijão que estavam viradas e trocadas, o jogador ativo compra 3 cartas, lembrando que, né, essas cartas elas vêm aqui na esquerda na ordem que elas foram compradas, e aí passa para o jogador que está à esquerda, ou seja, no sentido horário. Aí a vez desse jogador aqui, ele tem essas cartas, então ele é obrigado a plantar a primeira que está aqui, né? Deixa eu virar o tapetinho para cá. Então ele escolhe, por exemplo, essa aqui. E ele pode plantar outra. Ele tem 2 aqui, então plantar essa aqui. Vira 2 cartas. E aí parte para negociação. Então ele olha aqui, ó, 18 e 14. A 18 ele até tem aqui, mas não tem como plantar. Ou, se ele não conseguir trocar, ele vai ser obrigado depois a colher essas cartas aqui. Então, para o caso do feijão de corda, ele precisa de 2 moedas, de 2 cartas para conseguir uma moeda. E aqui ele precisa de 4 cartas para conseguir uma moeda. Então ele vai tentar aqui se livrar dessas cartas para poder conseguir continuar com essas cartas aqui nos seus campos. Então ele vai perguntar para os outros jogadores se alguém se interessa em alguma dessas cartas. Por exemplo, esse aqui já estava coletando feijão verde, né? Inclusive, né? Tem que plantar aqui da rodada anterior. Então, ele olha aqui as cartas dele, ele sabe que ele já tem 2 feijões verdes e ele se interessa. Fala, eu me interesso pelo feijão verde. E ele dá para esse jogador aqui, por exemplo, sei lá, feijão vermelho ou de soja. Vamos ver o que ele tem aqui. Azul, soja e vermelho, sendo que o de soja vai sair primeiro. Então vamos supor que ele oferece o feijão de soja. E aí, ok, o jogador aceita. Então vem aqui para o lado, esse vem aqui para o lado. Alguém quer o feijão escarlate? Aí ninguém se interessa, né? E aí ele vai ser obrigado a plantar esse feijão. Vamos ver se esse aqui... apesar que esse aqui, ó, ele tem 2 feijões escarlates. Então para ele é interessante. Vamos ver. Aqui tem 2 feijões escarlates. Vamos supor que ele aceita. Ele oferece para esse jogador aqui um feijão... não se interessa. Então ele vai ser obrigado a plantar. E aí o que acontece? Agora ele pode resolver na ordem que ele quiser aqui. Esse daqui já vai ter que plantar também. Esse aqui ele vai ter que colher, na verdade, os 2. Né? Porque para plantar esse aqui, ela vai ter que tirar esse. Não vai coletar nada, vem para o descarte. Esse aqui e vai colocar esse.
Vai ter que coletar esse e não vai ganhar nada, porque precisa de 4 moedas. E vai plantar esse. Aí acaba o turno dele e compra 3 cartas que vem aqui nessa ordem. E passa para o próximo jogador. Aí é a vez desse jogador aqui, ele é obrigado a plantar a primeira carta, e se ele quiser, ele planta a segunda. Então, já que é igual, planta essa aqui e vira 2 cartas. Olha só. Vieram 2 feijões de fava, ó. Ele já tem outros 2 na mão. Então, para ele nem é interessante negociar. Apesar de que os outros jogadores podem fazer propostas, de repente, né, vendo que ele tem o feijão azul aqui, de repente pode oferecer, ó. Esse aqui poderia pegar 2 feijões fava, oferecendo 2 feijões azul. E esse aqui, vamos ver. Aquele que vai querer ficar com os feijões verdes dele, vai oferecer. Então, sei lá. De repente esse aqui oferece 2 feijões azuis por 2 feijões de fava. Vamos supor que ele aceitou. Então, concretizou, ele pode tirar da mão. Então, esse aqui ficou com os 2 e esse aqui ficou com os 2 também. Tá? Passou essa fase, os jogadores vão plantar aquilo que trocaram. Então, nesse caso aqui, ele vai ter que se desfazer de algum desses. Então, por exemplo, desfez desse aqui e plantou esses 2. A parte da colheita ela pode ser feita no turno de qualquer jogador. Então, por exemplo, se esse aqui, porque por enquanto ele precisa de uma terceira carta para coletar, esse aqui também, mas a qualquer momento você pode fazer a colheita, certo? Então acabou, esse aqui vai pegar e vai comprar 3 cartas. Vai colocar aqui atrás. 1, 2, 3. E passa para o quarto jogador. Eu não vou fazer todas as rodadas, porque o fim do jogo vai acontecer depois que esse monte de compras acabar pela terceira vez. Porque aqui vai ter o monte de descartes, quando acabar isso aqui, a gente vai embaralhar, fazer uma segunda vez, na hora que acabar, embaralhar e fazer uma terceira vez. Eu só quero fazer uma ou de repente um pouco mais rodadas, né, para pegar os casos possíveis. Então agora é a vez desse jogador aqui, ele está com 3 cartas, ele é obrigado a plantar a primeira e, se ele quiser, uma segunda. Então ele aproveita e já vai colocar a segunda carta dele aqui, colocar o feijão verde, colocar mais para cá. Então abre 2 cartas e começa a fase de negociação. Então, feijão azul, por exemplo, interessa para esse aqui. Se ele quiser coletar 2 moedas, ele vai precisar juntar 6 aqui. Por enquanto ele está conseguindo uma moeda porque ele tem 4. Então, de repente, para ele interessa esse aqui. Já o feijão escarlate, né, não sei se algum jogador, de repente, pode se interessar. Então, vamos ver. Ele vai querer feijão verde e feijão vermelho. Se alguém oferecer para ele um desses 2 aqui, de repente ele passa. Então, vamos ver se do feijão azul aqui ele tem feijão verde ou feijão vermelho. Não tem. Vamos ver esse aqui, o que ele tem. Também não tem. Mas enfim, podem ser feitas propostas, né? De repente oferece 2 cartas por uma, então vamos ver, por exemplo,
Tem o feijão verde aqui, né? O feijão verde que pode interessar para esse. Então ele fala que ele troca um feijão azul por um feijão verde. Então, trocou aqui, trocou aqui. O feijão escarlate, vamos ver se alguém se interessa aqui. Vamos supor que ninguém se interessou. Então, ele vai ser obrigado a plantar essa carta aqui, certo? E essa carta aqui também. Então ele pode, de repente, colocar essa aqui e colher essa aqui sem ganhar nada, porque precisaria de 2 cartas dessa para conseguir uma moeda. Então ele descarta para poder plantar aqui. Porque aqui ele até poderia colher para conseguir uma moeda, mas se ele conseguir mais uma carta dessa, ele consegue passar de uma moeda para 2 moedas, certo? Então, acabou a rodada dele, vem para esse aqui. Vamos lá. Então, ele é obrigado a plantar uma. Então, como aqui ele já consegue uma moeda, ele resolve fazer a colheita. Então, 3 cartas dessa geram uma moeda. Então, o que ele faz? Ele vira as cartas aqui, pega uma carta aqui de moeda e deixa aqui com ele para contar como pontuação. E o resto das cartas vem aqui para o descarte. Então agora ele faz a plantação dele aqui obrigatória. E se ele quiser, ele planta mais uma. Tem que ser essa carta aqui. Como não interessa, ele não vai plantar. E vai abrir mais 2 cartas. Então olha só, eu coloquei um conjuntinho de coringas aqui no jogo. Então tem 6 coringas no meio. Então trocar coringa, de certa forma, nem faz muito sentido, porque ela vai servir em qualquer lugar aqui do seu campo, a não ser que estejam os 2 vazios, que aí você não pode colocar direto. Então, ó, esse aqui se interessa pelo feijão verde, que para ele vai aumentar em uma moeda. Então, o que ele vai fazer? Vai tentar oferecer aqui, mas ele não tem, ó, ele tem o próprio feijão verde. Aliás, né? Faltou comprar as 3 cartas, né? Espera aí. Na verdade, esse jogador aqui, ele tem as cartas aqui sim, né? Então, olha, ele pode oferecer o feijão escarlate para esse aqui. Então, vamos supor que aceitou. Ah, ok. Então, esse dá o feijão verde, esse dá o feijão escarlate. E ele vai usar o coringa aqui, porque ele não vai negociar. Então, acabou a fase de troca. Os jogadores fazem as plantações. E esse aqui, ó, ele pode colocar tanto aqui quanto aqui, porque os dois já têm pelo menos uma carta. Certo? Então, vamos ver o que compensa mais aqui. Ele já consegue a terceira, só que é mais fácil conseguir a de 18 que a de 10, então melhor colocar aqui na de 10. Tá? E aí tem uma regra também que diz que tem a proteção do feijão. Então, se tiver apenas um feijão em um dos campos, você não pode colher se o outro tiver mais do que uma. Então, vamos supor que estivesse assim, e você fosse obrigado a fazer uma plantação, você é obrigado a pegar aquele montinho que tem mais do que uma. A não ser quando tem um e um, aí você pode escolher. Agora, tendo um deles com mais de um, você é obrigado a colher esse que tem a mais, certo? Então, ele vai colocar aqui e vai
passar por outro jogador. E assim vai acontecendo até que o monte aqui se esgote pela terceira vez. Agora, se esgotar as cartas pela terceira vez, quando eu estiver na fase 2, que é a fase que tem que, né, virar as cartas, né? Então, por exemplo, normalmente você vira duas, mas pode acontecer de quando chegar no fim aqui, só ter uma. Então, tudo bem, o jogador que tiver na vez dele vai concluir a rodada mesmo com uma carta só. Pode ser que também no final tenham duas e acabe, vai jogar com as duas aqui ou com uma mesmo. E vai até o final da partida. E aí, quando acabar a rodada, todos os jogadores vão poder fazer as colheitas dos seus campos, né, desde que lhe rendam as moedas. E aí as cartas das mãos não vão valer nada e podem ser desconsideradas. E aí no final, cada um vai contar a quantidade de cartas que tiver como ouro, né, foram coletadas, e aquele que tiver a maior quantidade de moedas é o vencedor. E lembrando que se empatar, tem o critério de desempate pela distância a partir do jogador inicial. Então aquele que estiver mais longe do jogador inicial é o que vai ser o vencedor. Bom, eu acho que é isso, né? É um joguinho bem legal, bem interessante, né? Você tem que saber dosar aí o quanto você troca com alguém, a hora que você vai fazer as suas colheitas. Às vezes é bom você esperar acumular mais cartas para conseguir mais moedas, às vezes, né, você tem que já coletar, de repente, uma que você já consiga para poder desenvolver outro jogo. Então tem uma estratégia que você pode adotar durante as partidas. Então é um jogo bem legal, eu achei bem interessante, certo? Então, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento esclarecer o mais rápido possível. Se vocês gostaram, dá aquele joinha, que ajuda bastante o canal. Aproveita também e se inscreve se você ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber atualização de vídeos novos. E aproveita também para ver os demais conteúdos já no canal. E também siga o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok. E compartilha também com alguém que você acha que possa se interessar pelo jogo, certo? Então, muito obrigado por assistirem. Eu espero vocês no próximo vídeo. E um abraço. Tchau!